Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um encontro aí com as apresentações de hoje. Hoje está programado para o grupo da melancia e o segundo grupo eu não tem aqui o título, vou mostrar para vocês. Segundo grupo é planejamento estratégico e indicadores de desempenho. Eu vou ver aqui se acho isso aqui, mas numa lista que eu tenho em PDF não está aparecendo, tá em branco. Esse mandaram depois. Estava na primeira lista, professor. É planejamento estratégico e indicadores de desempenho. Realmente achei aqui, vou até compartilhar aqui com vocês. Nela, Excel, tá aqui. Os dois de hoje aqui. O grupo B, que é fruticultura tropical melancia, e o C, que é planejamento estratégico e indicadores de desempenho em propriedades rurais, ok? Vamos lá. Eu vou subir a apresentação aqui do grupo de melancia, que eles pediram para mim aqui, e aí vocês vão apresentando, e à medida que for necessário, vocês falam para eu ir passando os slides, tá bom? Os demais, vamos colocar no silencioso aí, desligar. Carregou aí bonitinho. Boa noite, professor. Por favor, coloca no primeiro slide para a gente. Opa, foi mal, já foi para o segundo. Pronto aí. Deixa eu voltar aqui só para desligar meu áudio. Bem, pessoal, vamos começar. O áudio, pessoal, liga, deixa só o grupo aí. Podem se apresentar e começar com vocês. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. A gente vai falar sobre um projeto de extensão, intitulado Extensão Rural para o Fortalecimento da Produção de Melancia na Agricultura Familiar, em especial no estado de Tocantins. O nosso projeto tem como foco a agricultura frutitropical e com a ênfase na cultura da melancia, que destaca a importância para o desenvolvimento econômico e social do estado. A melancia, a gente viu no decorrer que é uma cultura que se adapta muito bem às condições climáticas da região, como as altas temperaturas, a boa incidência solar, e o que isso favorece a sua produção. Nesse contexto, a fruticultura tropical se apresenta como uma alternativa estratégica para a geração de renda, especialmente para pequenos produtores rurais e para a agricultura familiar. Nossa área temática, o projeto está inserido na área temática de meio ambiente e produção rural, pois aborda aí os aspectos relacionados à produção agrícola, também ao manejo da cultura da melancia e à sustentabilidade da produção. A proposta do projeto qual que é? Busca aproximar o conhecimento acadêmico da realidade da comunidade rural, promovendo aí uma troca de saberes entre nós, a instituição de ensino, e os produtores que contribuem para o fortalecimento da cultura tropical no estado de Tocantins. A escolha da cultura da melancia, com foco nesse projeto, se justifica pela excessiva importância econômica e social para o estado. Trata-se de uma cultura amplamente cultivada por pequenos e médios produtores rurais, contribuindo de forma significativa para a geração de renda, para a criação de empregos
e o fortalecimento da agricultura familiar em especial. Apesar da condição climática favorável, produtores ainda sofrem os desafios relacionados ao manejo adequado à cultura, à produtividade, à sustentabilidade da produção. Diante disso, o projeto de extensão torna-se relevante para promover a troca de conhecimento entre a instituição de ensino e a comunidade rural, contribuindo para a melhoria das práticas produtivas e para o desenvolvimento sustentável rural. A gente vai dar continuidade à apresentação desse projeto de extensão. Os meus colegas irão abordar outros aspectos importantes relacionados à produção, como o manejo, o fortalecimento da cultura da melancia, da agricultura familiar do estado do Tocantins. Quem vai falar agora é a Juliana. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Se eu gaguejar aí, vocês vão desculpando. Bom, eu vou falar sobre a produção da melancia, né? No Tocantins, no objetivo geral, objetivo específico e público-alvo. O Tocantins hoje possui clima e solo favorável ao cultivo da melancia, tornando essa cultura uma importante fonte de renda para agricultores familiares e produtores rurais. A produção contribui para o desenvolvimento regional, geração de emprego e abastecimento do mercado local. Então, a grande maior parte dessa produção, ela se concentra em Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, sendo responsável por 90% da produção estadual. Mas, assim, outros municípios também têm produção. Tem até, a gente estava olhando aqui, os detalhes, um assentamento em Porto Nacional, onde eles começaram a produzir, né, a melancia. O ano passado, eles plantaram 18 hectares. E, assim, eles já dobraram a meta para 2016. Serão 50 hectares. Segundo os dados consolidados do IBGE, referente à safra 23-24, o Tocantins produziu cerca de 151.659 toneladas de melancia, configurando entre os principais estados produtores do Brasil. Apesar de não ser o maior produtor do país, o Tocantins aparece no ranking nacional entre os maiores produtores, junto com os estados Bahia, Goiás e São Paulo. O objetivo geral nosso é promover o cultivo da melancia de forma sustentável e lucrativa, garantindo boa produtividade, qualidade dos frutos, melhoria da renda dos produtores do Tocantins. Objetivo específico: aumentar a produtividade com manejo adequado do solo e irrigação. Melhorar a qualidade da melancia para atender o mercado. Reduzir o custo de produção com o uso correto de insumos. Fortalecer a comercialização e organização dos produtores. Incentivar práticas agrícolas sustentáveis. E aqui, ao final, vamos para o público-alvo. No caso, os agricultores familiares e produtores rurais, cooperativas, associações agrícolas, técnicos e profissionais da área rural, comerciantes e consumidores da região. Pronto, agora eu vou passar para minha amiga Gismone, que ela vai seguir com a explicação. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu fiquei com o clima e as cultivares. Aí eu vou falar a aptidão climática do nosso estado do Tocantins. O Tocantins possui um cenário altamente favorável para a cultura da melancia, especialmente devido ao seu regime de luz e calor. A melancia é uma cultura de clima quente, no Tocantins, onde as temperaturas médias costumam girar entre 24 graus e 30 graus. O estado se encaixa perfeitamente na faixa ótima, de 23 graus a 28. O solo tocantinense mantém temperatura acima de 16, mínimo exigido, com faixa ideal entre 20 e 35 graus, garantindo uma colheita mais rápida da cultura. As plantas são sensíveis a temperaturas baixas, abaixo de 12 graus. O crescimento para completamente. Como o Tocantins não sofre com geadas, esse risco é praticamente inexistente, permitindo um cultivo de diversas épocas do ano, desde que haja irrigação. A floração. O clima ideal é de 20 a 21 graus. A temperatura elevada, acima de 35, pode estimular mais flores masculinas, que pode afetar a
propagação dos frutos. O estado é conhecido pela alta intensidade solar. Dias longos e ensolarados favorecem o crescimento vegetativo. Alta insolação e noites quentes do Tocantins são ideais para a concentração de açúcares, resultados em frutos mais saborosos e de melhor aceitação comercial. A polinização, o sucesso da safra depende diretamente das abelhas. As abelhas no estado são muito ativas, mas sua eficiência máxima ocorre entre 28 graus e 30 graus. É importante preservar a fauna, o local, para garantir o pegamento dos frutos. Ventos fortes, comum em agosto e setembro, pode causar danos mecânicos nas ramas e favorecer incidências de doenças microlesões. O uso do quebra-vento ou proteção das borbaduras pode ser necessárias em áreas abertas. Aí agora eu vou dar a continuação falando das cultivares, tá? Aqui é a escolha das cultivares. Um dos pilares do sucesso da escolha é a semente, estrategicamente focada em produtividade e resistência ao transporte de longa distância, pois o estado possui desafios específicos, como calor intenso e cultivo em áreas de várzea. Atualmente, o mercado tocantinense é denominado por híbridos que garantem padronização e resistência a doenças. Vou falar uma das cultivares mais adaptadas na região do Tocantins. Tem uns nomes em inglês aqui, se sair errado, perdoe, gente, que eu não falo inglês, não. Crimson Sweets, a preferida pela excelência, aceitação comercial e equilíbrio entre doçura e tamanho. Tem a Sugar Baby, ciclo muito precoce e frutos menores, ideal para mercados locais e nichos de consumo rápido. Charleston Way, frutos alongados, mais resistente aos transportes e certas doenças do solo. E tem a híbridos de alta performance, Manchester e Top Gun, líderes no estado por apresentarem alta uniformidade de frutos, pesos padronizados e cascas resistentes aos impactos. A Explore destaca-se por vigor da planta, excelente cobertura foliar, protegendo os frutos contra as queimaduras solares comum no calor do Tocantins. E tem a Braba, polpa vermelha, vibrante, extremamente doce, com a crocância superior, fruto muito denso, com cavidades internas pequenas, o que garante mais peso e menos desperdício. Excelente firmeza e durabilidade da pós-colheita, ideal para o transporte e comercialização. Professor, é isso que eu vou falar, agora eu vou passar para a nossa companheira Maísa, tá? Ok. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu fiquei com metodologia e manejo, né? Então, professor, eu vou começar aqui com o plantio, né? Que é uma cultura estabelecida por semeaduras diretas, usando 3 sementes por cova, né? Com a profundidade de entre 2 e 3 centímetros. O consumo de sementes por hectare é o tamanho similar de 0,80 a 1 quilo. Aí, para acelerar a uniformização e germinação, pode-se fazer embebição prévia das sementes em água por 4 horas. Isso é feito, o semeio deve ser feito em solo úmido, né? Para evitar que as sementes se desidratem, né? Então, professor, após o plantio, aí vem o crescimento, aí vem o espaçamento das ramas, né? O espaçamento recomendado, professor, para um plantio irrigado é de 3 a 8 metros, né? Deixando uma planta por cova, né? O desbaste das plantas, quando as plantas apresentam 3 ou 4 folhas definitivas, faz o desbaste, né? Deixando apenas uma planta por cova, elegendo a mais vigorosa, eliminando as demais. Recomenda-se cortar com tesouras, para evitar que prejudique a raiz da planta que vai ficar. Após isso, é feito, professor, o penteamento ou condução das ramas. Isso consiste em afastar as ramas para fora do sulco de irrigação
e das faixas do terreno, reservando o trânsito. Essa operação é feita de 3 a 4 vezes durante o ciclo, além de facilitar as capinas, as pulverizações e a colheita. Evita o apodrecimento do fruto causado pelo contato com a água ou pelos danos mecânicos. O penteamento essa prática é mais utilizada em plantios com irrigação por suco. Para isso acontecer, né, professor, primeiramente vem a polinização, né? As flores masculinas e as femininas localizam-se separadamente na mesma planta. Cada flor permanece aberta por apenas um dia. A abertura ocorre de 1 a 2 horas após o aparecimento do sol e o fechamento à tarde. A polinização é realizada por abelhas, normalmente pela manhã. A presença das abelhas durante a fase do florescimento é fundamental para aumentar o pegamento dos frutos, produtividades e para diminuir o número de frutos defeituosos. Recomenda-se evitar pulverizações com inseticidas durante a fase do florescimento, principalmente pela manhã, e instalar a colmeia próximos à cultura quando houver poucas abelhas no local. Também após isso, professor, é feito os desbastes, né? Para que serve o desbaste? Ele deve ser eliminando todos os frutos defeituosos, né? Aqueles com podridão, que não serão comercializados, né? Provavelmente a presença dos mesmos inibirá o pegamento de outros frutos, né? Na planta, de acordo com de tanto as condições fisiológicas da planta como o número de frutos já produzidos parece determinar o número de flores pistiladas que seguirão mais tarde. E também nós temos o controle de daninhas, né, que deve ser feito. O controle dessas ervas daninhas pode ser feito através de cultivos mecânicos ou tração animal, entre linhas, manualmente, inchada entre as plantas, tantas vezes quantas forem necessárias, para manter a cultura sem a competição das ervas daninhas como o desenvolvimento da planta. As capinas devem ser manuais e localizadas para evitar o manuseio das ramas. Ainda não se tem herbicidas registrados para controle de plantas daninhas em melancia. A irrigação, professor, ela na cultura da melancia, na nossa região, é o uso de irrigação essencial à produção de obtenção de altas produtividades e de frutos com boa qualidade, em produção, obtenção e produtividade de frutos com boa e tamanho, especialmente durante o período seco. Normalmente, utiliza-se irrigação para o suco ou para a feição, porém, trabalhos de pesquisa mostram que a irrigação por gotejamento permite obter produções elevadas, baixa incidência de doenças, facilidade no controle de plantas daninhas e na aplicação de fertilizante, via água e de irrigação. Professor, eu passo agora para minha amiga Késia, né, que vai falar mais um pouco aí. Me desculpe aí pelas as falhas, porque a gente fica nervoso, né? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Está me ouvindo bem? Estamos. Aqui eu estou ouvindo bem. O próximo slide aí, professor, por favor. Isso. Eu vou falar um pouco sobre o manejo da cultura da melancia, que é mais a parte de correção, de preparo de solo, porque após a área, que o produtor escolher a área que ele irá plantar, claro que ele tem que saber o tipo de solo, né, porque o ideal é que seja um solo de textura média, porque ela é pouco tolerante a solos profundos, né, solos pesados, são solos argilosos. Então, para a cultura da melancia, o ideal seria um solo mais arenoso, né, que também não pode ser um solo que seja sujeito a encharcamento. Após escolhida essa área, aí a questão se ele vai irrigar ou não, se for a cultura for irrigada, então ele tem que estar mais próximo, a área mais próxima à água, né, à fonte, para escoar para a produção. E após a escolha da área, então ele tem que fazer a correção do solo. Então, através da análise, sempre vai
fazer a análise de solo primeiro e definir a quantidade de calcário que vai ser utilizado. Geralmente é usado o dolomite, que é o caso do teor de magnésio, né? O pH tem que ficar ideal entre 5,5 e 6,5. A melancia exige uma saturação de base de 70%, muito parecido com a cultura da soja, é mais exigente, então não pode ter acidez, não pode ter alumínio, porque senão vai ser prejudicado. A parte de adubação e nutrição também, tudo é feito através da análise química, que aí é a adubação na formação e depois tem as adubações de manutenção. Entre essa parte de adubação nutricional e a parte de pragas, nós conseguimos um vídeo bem curto com um produtor da região de Talismã. Aí eu gostaria que o professor passasse esse vídeo e depois nós vamos para outra parte que ele já fala um pouco da experiência dele lá sobre essa parte adubação e pragas e doenças. Por favor, professor, roda o vídeo para a gente. Ok, só trocar aqui já. Está sem som o vídeo, professor? Vai de novo. Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo, produtor de melancia. E planto há 15 anos. Tá saindo agora? Nós estamos plantando Sim. de Talismã. E nosso plantio inicia de março a outubro. É irrigada via gotejo. Aí, para nós começar o plantio, nós fazemos uma análise de solo, a correção que é no análise, a adubação, e a variedade que nós mais plantamos aqui é a Manchester. A variedade que nós mais plantamos é ela. Nós plantamos uma outra variedade aqui também, mas é pouca. É Braba. Ela é uma melancia nova no mercado, mas é boa também. E uma das pragas que mais judia a gente, dá mais trabalho, é o trips e a mosquinha branca e largata. E o trips e a mosca branca traz a virose. E é o que mais judia com a gente aqui. Tem ano que é bom, tem ano que quase não tem ano que eles atacam mais. E nós a quantidade de plantas que nós põe por hectare varia de 5.000 a 6.000 plantas por hectare. Põe. E a produção também varia de um ano para o outro. Aqui nós já conseguimos produzir até 92 toneladas por hectare. Mas não é todo ano que a gente consegue fazer essa produção. Depende muito do ano, do clima. E a colheita, a partir do dia que põe a semente na terra, é 80 dias, 85, ela está pronta para ser colhida. Aí nós manda para o Ceasa de Brasília, manda para Goiânia, vai para todo lado. São Paulo, Rio de Janeiro. O mercado não tem um destino certo, não, hein? Ele vai para todo lado, a produção da melancia. Obrigada, professor. Só ressaltando aí a continuidade da fala desse produtor, porque quando a gente pesquisa, a gente fica lendo sobre
a produtividade da melancia no estado de Tocantins é em torno, a média de 40 toneladas. Quando ele falou 90, eu falei, ué, mas que deve ser por alqueire. E depois eu fui entender, é porque ele plantou essa variedade brava, ela produz mais de até 100 toneladas, né, por hectare. E é uma variedade que foi desenvolvida, né, um híbrido, então ele tem uma alta produção, ele é mais doce, mas isso como ele diz, a produção é muito sazonal, depende muito do ano, depende muito do clima, né, então, assim, mas a produtividade média da melancia é 40 toneladas. Então, agora eu vou fechar a minha parte sobre a parte de comercialização e agregação de valor, que eu fui pesquisar e achei uns dados interessantes, porque a Bahia era o maior produtor de melancia a nível nacional. O ano passado, em 2025, Tocantins ficou em primeiro lugar, porque conseguiu uma alta produtividade. E teve o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, eles fizeram um tour de fruticultura, e aí eles foram no projeto, esqueci, Bom Sucesso, em Porto Nacional, se não me engano. Então, um produtor lá, ele plantou, isso que a Juliana tinha falado, 18 hectares, colheram muito bem. Então, aí a expectativa, a estimativa é que em 2026 eles já plantem 50 hectares. E como o produtor disse, a comercialização é feita interna, abastece o mercado interno, e o restante vai ser, leva para fora, para São Paulo, para o Rio, Minas Gerais. E o Tocantins teve o ano passado também uma mudança, um impacto grande, porque eles conseguiram exportar melancia para alguns países da África. Então, isso foi bem, alavancou bem a cultura, né? Melhorou a cadeia, né, produtiva da melancia no estado. E comparando assim com os outros estados, como 2025 liderou, então que 2026 também. Quando a gente vai pesquisar, aí a Bahia acho que já ficou para trás, porque Goiás também tem uma alta produção de melancia. E o futuro, o mercado do mercado externo, apesar de ter ainda os entraves, que eu também vou falar dos desafios que os produtores de melancia enfrentam, é que o maior desafio agora, além da exportação para a África, eles também querem expandir para a Europa e para a Ásia. Então, essas variedades que as meninas falaram, que são as mais plantadas, a Cream Sweet ou outra, elas têm essa característica de durabilidade. Quando a nossa colega for falar da parte colheita, pós-colheita, também vai envolver isso, porque que o fruto é diferente, né, tipo exportação. Então, o que favorece o estado do Tocantins é o clima, né, o nosso clima aqui é o ideal. Então, antes ele era um obstáculo, hoje não, hoje ele é o nosso aliado, né, então aí o calor intenso que a gente tem, porque é um sol para cada um, a disponibilidade de água através das irrigações, e esse solo fértil que a gente tem no Cerrado, isso propiciou que o Tocantins alcançasse essa produtividade média de 40 toneladas por hectare em 2025, colocando o Tocantins como o primeiro produtor de melancia no ranking nacional. Outra parte que ficou bem interessante, que o governo também, através das políticas públicas, ele fez uma como que fala? Peraí, deixa eu só através do programa que tem de alimentação, aquele PNAE, então adotou-se que nas escolas a melancia também fosse inserida na merenda escolar, né? Então, grande parte do destino dessas melancias dos pequenos produtores são vendidas para essa questão da merenda escolar, que ela também está, então isso ajuda muito, né? Então, além da tecnologia, né, que foi adotada no plantio da melancia, então hoje a irrigação por gotejamento também auxilia bastante na produção, porque evita, né, o encharcamento do solo.
e aí a disseminação das doenças. E aí hoje, além da irrigação para gotejamento, nós temos usado também em algumas lavouras drones, né, para monitoramento de pragas dessas lavouras, sensores de solos. Então, a tecnologia que eles estão adotando através dos técnicos, né, que fazem as assistências, né, tem se aumentado o potencial da produção da melancia no estado. E o melhoramento genético também, através desses híbridos. A minha parte era essa, e aí depois a gente vai falar sobre a colheita e a pós-colheita. E após a gente vai estar aqui disponível para responder alguns questionamentos. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu vou falar sobre a colheita e armazenamento da melancia no Tocantins. Pode rodar. Isso. Bom, no que se refere à colheita, o Tocantins se beneficia de critérios bem estabelecidos pela pesquisa agronômica brasileira, incluindo o uso de abrix para garantir a qualidade e o sabor. Já um armazenamento adequado vai desempenhar um papel essencial na manutenção da qualidade, sobretudo em um estado de clima quente, como o Tocantins, né, onde o risco de perda no pós-colheita é elevado. A recomendação de manter frutos inteiros fora da refrigeração, evitando o corte, para que não tenha perda de suculência e nutrientes. Assim, o sucesso da cadeia produtiva vai depender da combinação das boas práticas agrícolas, dos critérios técnicos para a colheita e um sistema eficiente de pós-colheita e logística. Na nossa colheita aqui, consta como registra-se a parte de colheita no período de junho a setembro. No ponto de maturação, identificado pelo som oco ao bater do fruto, a mudança da mancha de encosto, parte no chão, para um tom amarelado e o ressecamento da gravinha, o cabinho encaracolado próximo ao fruto. No procedimento da colheita, deve ser manual, cortando o pendúculo com faca e mantendo cerca de 2 a 5 centímetros de talo para prevenir podridões. A colheita ocorre entre 80 a 110 dias após o plantio. Os principais sinais de maturidade são a mancha em contato com o solo amarelado, a gravinha pequena rosquinha próxima ao talo, seca e o som oco ao bater. O método é colheita manual com corte cuidadoso do talo para evitar a podridão. A logística, nosso transporte é intenso, com o uso de rameiros, os colhedores e cargueiros, com alta movimentação diária de caminhões nas áreas produtoras. Após colheita e a classificação. A classificação baseia-se na massa média, grandes, mais que 9 quilos, médios de 6 a 9 quilos e pequenos, menos que 6. Frutos acima de 6 quilos são mais valorizados, mas há demandas por menores. Principalmente agora, devido à mudança, né, do núcleo familiar, com menos pessoas nas casas, então aqueles frutos de menos peso também está crescente a demanda por eles. No manuseio, deve-se evitar danos mecânicos às batidas durante a colheita e o transporte, porque isso degrada a qualidade da polpa. No mercado, o Tocantins produz grandes volumes que competem com o mercado de Uruana durante o inverno, oferecendo alternativas de oferta. No pós-colheita, a classificação vai ser dividida pelo peso, né, grandes, médias e pequenas, e que os mercados brasileiros atualmente valoriza ainda os frutos acima de 6 quilos. Nos cuidados de pós-colheita é evitar as pancadas, o empilhamento excessivo para prevenir danos internos. No Tocantins, a proteção contra o sol com papel e cola de goma é uma prática comum para evitar as queimaduras na casca antes do transporte. O armazenamento.
A temperatura e umidade são importantes porque as melancias podem ser armazenadas por 2 a 3 semanas sobre temperatura de 10 a 15 graus Celsius, né, e umidade relativa de 85 a 90%. A melancia cortada deve ser envolvida em filme plástico, mantida na geladeira para maior durabilidade. E evitar o contato direto com o líquido que vai acumulando no fundo do recipiente para não azedar, preferencialmente mantendo a casca na base. O congelamento pode ser prolongado por até 12 meses. A polpa pode ser congelada em cubos sem semente, que é ideal para uso em sucos, né? E vai da criatividade. Recomendações técnicas: evitar o armazenamento junto com produtos que liberem etileno, como a banana e a maçã, porque isso acelera o amadurecimento e degrada a polpa. A colheita durante as épocas secas de junho a setembro no Tocantins é vantajosa, pois chuvas intensas podem prejudicar a qualidade da fruta. No armazenamento, as condições ideais é que a melancia deve ser mantida em locais sombreados, ventilados e frescos. Na durabilidade, a temperatura ambiente ela se conserva bem por até 10 dias. E no refrigerado, entre temperaturas de 10 a 12 graus, a umidade de 80 a 90%, ela pode durar de 2 a 4 semanas. E é bom que se evite temperatura abaixo de 5 graus para não causar danos. No armazenamento, os principais gargalos que a gente enfrentados pelos produtores no Tocantins vai da infraestrutura logística até a instabilidade de preços no mercado nacional. Os pontos críticos mais comuns é a logística e o escoamento devido à infraestrutura rodoviária, né, que o Estado sofre com estrada mal conservada, e isso aumenta a incidência de danos físicos, ferimentos e rachaduras durante o transporte para os grandes centros, como Rio e São Paulo. As distâncias do mercado também, porque a maior parte do consumo ocorre no Sul e Sudeste, o custo do frete é alto, tornando o lucro muito dependente do preço de venda no destino final. O armazenamento e a perecibilidade, a falta de câmaras frias, que a melancia é altamente perecível, né? A carência dessas estruturas no estado obriga o produtor a vender a safra imediatamente após a colheita, perdendo seu poder de negociação. O calor excessivo, que pode causar queimaduras de sol nos frutos colhidos que ficam expostos no campo. Isso reduz o seu valor comercial. Na comercialização e nos preços, o preço cai drasticamente quando a safra do Tocantins coincide com a de outras regiões, como Uruana, por exemplo. Em alguns anos, o preço pago não cobre nem o custo da colheita e transporte. E também tem sempre aquela que quase todo produtor tem, né, a dependência dos atravessadores, porque muitos produtores não têm acesso direto aos grandes varejistas e fica dependendo dos intermediários, que estes ficam com boa margem do lucro. Também tem a carência na produção e manejo da mão de obra qualificada, o pessoal treinado para identificar o ponto exato dessa maturação, o manuseio cuidadoso, e ainda temos relato que indica redução de produtividade em áreas de várzea devido a resíduos de defensiva agrícolas de cultura anterior, como o arroz e a soja. Para reduzir essas perdas e driblar os gargalhos no Tocantins, o manejo deve focar na proteção térmica e integridade física do fruto. Como o sol do cerrado é intenso, qualquer descuido vira prejuízo. As principais técnicas do manejo que temos aqui na pós-colheita é a proteção solar, né, que é a cerca de papel. Ela é vital para cobrir a parte superior dos frutos com papel jornal ou papel pardo, fixado com a mistura de água e farinha, que é a cola de goma, ainda no campo. Isso evita o cozimento da polpa e manchas na casca, que desvaloriza o produto. A cura no campo, né, que é após o corte do pendúculo, deixar o fruto descansar por algumas horas na sombra,
da própria planta antes de carregar. Isso ajuda a cicatrizar o corte e reduz a turdidez da casca, tornando ela menos propensa a rachaduras durante o empilhamento. A higiene de ferramentas, que é usar facas e canivetes amolados e desinfetados com cloro e álcool, se possível, né, a cada fileira, porque um corte contaminado pode virar podridão no caminhão em 48 horas. A logística do carregamento, né, a palhada na carroceria usa uma camada generosa de palha de arroz ou capim seco e nas laterais do caminhão para amortecer a vibração. Bom, e o empilhamento correto, que o limite recomendado é de 4 a 5 camadas, mais do que isso, a pressão já esmaga os frutos da base, causando aquela polpa aguada ou colapso interno. E o monitoramento da maturação. Bom, essa é a minha parte. Obrigada a todos e ficamos à disposição. Vou passar para a Késia, tá? Só para encerrar a nossa parte, como a melancia, o ciclo é curto, em torno de a média de 90 dias, então o produtor consegue fazer 2 ou 3 safras por ano. E o investimento inicial é muito alto da implantação da cultura, mas o retorno, eles falam que compensa, porque você pode ter render um rendimento de até 15 mil reais por safra, né, sobre a cultura. Quando a gente faz a parte de, se o produtor for fazer um financiamento, por exemplo, de melancia, geralmente a produtividade a produtividade média de 28 mil quilos. O valor unitário por quilo hoje está R$ 1,24, R$ 1,23 reais, que é financiado, que dá um custo por hectare de 11 mil reais, o custo de produção. Só que a receita prevista, calculada, fica em torno de 34 mil reais por hectare. Então, na verdade, tem um lucro bom, com uma produção de 28, 30 mil. Aí fala, mas como que então quem produziu 90 mil quilos teve um lucro enorme, mas para produzir 90 também ele gastou 3 vezes mais, né, o valor. Então, era só para ter essa base. E é isso mesmo, professor. Obrigada. Muito bem, muito bem. Perguntas, dúvidas? Professor, Pode falar. só corrigindo acho que o senhor não entendeu quando eu estava falando, quando eu me referi em questão dos herbicidas, né? É que não haveria herbicidas registrados, né? Em questão de controle da planta daninha. Os poucos herbicidas registrados que existem no Brasil, né, para a cultura da melancia no Brasil, eles de uso bastante limitado, né? Porque a maioria que é utilizado, que é os produtos que é utilizado, né, a prática utilizada geralmente é a capina manual, a mecânica e a cobertura do solo, né, com rotação de culturas, plantio direto com a palha, e a cultura do agricultura familiar do Tocantins tem uma extensão rural, costuma orientar, né, métodos alternativos, né, sustentável, de controle de plantas daninhas, na redução de custos, né, com insumos químicos e tecnologia simples, para facilitar a adoção de baixo risco ambiental. Espero que tenha respondido sua pergunta, professor. Obrigada. Respondeu, mas o questionamento é tipo assim, em grande escala, né? Como a capina é sempre manual, essa limpeza é sempre manual. Professor, repete aí para mim, fazer um favor, para minha internet está um aqui. Eu estou falando assim, quando é em grande escala, vamos plantar uma área grande, né? E aí como é que é esses cuidados com as invasoras? Vai tudo manual mesmo? Tem uma forma de fazer mecanizada, mais prática? Como é que é? Me ouviram? Estou
Ficou sem internet ou vocês estão sem Em grande internet? escala, geralmente é usado só quando é tipo emergência, né? Quando há uma emergência. Caso Tá. não seja, é na manual mesmo. Ou cobertura de solo. Pelo que eu entendi, é uma cultura que tem muito. Vou deixar aí no manejo. Que tem muita atividade manual. Tipo assim, vocês falaram aí da colheita, irrigação, que mais? Transporte. É tudo assim, bem braçal mesmo. Sim, professor. Desde da colheita, né? No caso, é feita manualmente, o desbaste também, o penteamento ou condução das ramas também são, então se utiliza ainda muito a mão de obra, né? No caso, sendo a humana, né? Sem ser a mecânica, né? Geralmente é muito a braçal mesmo. Ok. Cadê? Controle, plantas. Ah, tá. Só sobre o herbicida aí, se é capina ou não, porque até o fechamento das ramas, né, então tem esse cuidado e faz a parte é mecanizado, sim. É porque, na verdade, a melancia, ela não é suscetível, ela tem uma seletividade, né? Então, mas tem sim, tem os herbicidas que são usados, sim. O vídeo do produtor, ele fala muito de umas pragas aí, que é mosca branca, que mais que ele falou? Tríplice e lagarta. Tríplice e lagarta. Como é que é esse negócio? Bateu, perdeu? Tem tratamento? Como é que é? Não, professor, a mosca branca, geralmente a mosca branca, o pulgão, a trips, eles são, além de dar danos, causar dano foliar na melancia, aí prejudica os frutos, a produção. Então, e são vetores, né, de viroses. Então, tem as aplicações, sim. Aí tem os inseticidas. E, Tá. e também tem uma parte, algumas áreas que a gente tem muito problema com nematóide, né? No Tocantins. Então, mas tem a escolha da área, a rotação da cultura. Então, às vezes, planta a melancia, depois planta outra cultura, né? Na mesma área para adoção. Eu vi um agricultor reclamando que ele plantou pé de soja, e segundo ele, o pessoal da soja aplicou muito produto lá. Eu acredito que foi para essa mosca branca. E aí elas meio que foram embora da soja e acabaram indo para a melancia dele. Eu perguntei isso porque ele estava falando assim. A minha preocupação é, tipo assim, você diagnosticou que está ocorrendo muita mosca branca. Tem um período, tipo assim, não tenho que entrar logo com um tratamento com inseticida. Não, Se eu sim, não você tem. entrar, os frutos vão ficar, tipo assim, a bicho vai adoecer. Os frutos comprometem muito, perde qualidade ou não dá para Porque, comercializar? na verdade, a mosca branca é nas folhas, né, professor? Então, é na área foliar. Não. Se atacou a área foliar, se deu uma virose, Aí ela não desenvolve. e isso aí, como é que vai ter os frutinhos, né? Vai dar problema na produção, entendeu? E essa questão de acontecer, de ir para o outro, não só na melancia, pô, na soja também. Então, por isso que é importante o MIP, que é o monitoramento de pragas, né? Tá, mas aí o que eu perguntei é o seguinte, ele observou que está tendo lá. E aí É, tem um prazo, já tipo assim, reparou? Não sei se é em Palmas. O senhor mora em Palmas? Não, Araguaína, onde que é mesmo que o senhor mora? Pedro Afonso. Pedro Afonso, já de manhã, quando você sai de casa, você já reparou as mosquinhas branquinhas, assim, Não, eu sei qual é, eu já vi ela na melancia, na abóbora. Infestação. Oi? Tem um período de infestação maior, né? Sim, aí eu tô falando assim, tem um período ideal que a gente diagnosticou para entrar com tratamento com inseticida, ou não, depois você identificou, você pode se planejar Sim. com calma, que tem tempo para fazer isso. Você viu a quantidade de ninfas? Aí você já faz a aplicação. Geralmente, para a mosca branca, alguns inseticidas em algumas culturas tem que ter até os fumigantes, porque como elas ficam embaixo das folhas, então tem que saber, o horário de aplicação é muito importante, geralmente é bem cedinho, né? Olha aí. E às vezes os fumigantes.
os que formam gases, sabe? Uhum. Fazer uma fumigação. Isso. João Pedro levantou a mão. Fala, João Pedro. Não, é só uma dúvida. É que você falou que não tem herbicida para melancia, e eu sei que leva um tempo da ramazinha até tomar aquele espaço todo. Então, normalmente as plantações de melancia, elas são bem limpas. Como que faz para manter ela limpa desse jeito se não usa herbicida durante o período? Ela leva tipo você explicou aí uma boa quantidade de dia para poder formar e forrar o solo todinho, né? Mas até lá, o que que usa para manter o solo limpo? Porque toda plantação que eu vejo, elas estão assim, bem plantação comercial, né? De média escala assim, elas estão bem limpas. João Pedro, eu vou responder assim, porque a colega falou antes, só que o áudio dela está falhando. Ela quis dizer assim que não tem tantos herbicidas registrados para a cultura da melancia, entendeu? Mas não é que não usa melancia na cultura herbicida na cultura da melancia, usa sim. É porque daí quando acho que ela foi fazer a explicação também, voltou a falhar o áudio dela. Usa sim. Inclusive, se não me engano, quando, não sei qual, que ainda tem mais registro, mas antes era só o cletodin que era registrado para a cultura da melancia. Ah, não, entendi. Obrigado. Deixa eu falar, tem uma informação que vocês falaram aí que eu achei interessante. Vocês falaram que faz mais de um ciclo por ano? Sim, se você faz com irrigação, professor, como o ciclo é em média 90 dias, tem lugar que você faz 2 safras por ano. Né? E é irrigado, né? Então não precisa ter. Isso aí me levou a uma outra curiosidade, mas eu vou deixar a Duana falar aqui, que ela levantou a mão. Dauana, perdão. Fala aí, Dauana. Vocês estavam falando aí, eu vi mais focado assim, vocês falaram sobre Talismã, Porto Nacional, mas no Tocantins, quais são as principais cidades na produção de melancia? Falou em Talismã. De cada vez. Mas é Lagoa de Fundação, Porto Nacional. Não deu para entender, todo mundo falou ao mesmo tempo? Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Porto Nacional, entre os maiores. Esse de Porto Nacional que sim, vocês falaram é daquele projeto, como é que chama? Professor. Projeto Hidroagrícola do São João, né? Não tem um Bom Sucesso também? Tá. Gente, eu fiquei só com uma dúvida aqui agora. Vocês falaram sobre a questão financeira. Diz que em 1 hectare, produzindo em média 40, dá um gasto mais ou menos de 11, vai ter um retorno bruto aí de 30 e pouco, sobram uns 20. E aí pode fazer mais de um ciclo por ano se tiver irrigação. Aí eu fico pensando, por que o povo não investe mais em melancia? Então, porque parece assim muito lucrativo. Parece rentável a cultura, né, professor? Mas e os entraves? A área é próxima de escoamento, a estrada para chegar. Entendeu? A gente tem estrada boa, vai não parar para você ver. E o trabalho, e mão de obra, tem esse produtor de Talismã mesmo, tem 15 anos que ele produz melancia. Ele planta quase 90 hectares agora. Ele falou que o principal problema que ele tem, além dessas doenças, aí, é a questão da mão de obra. Não tem. Então, entra o que eu estava falando, né? Tem tudo parece ser muito manual, aí fica muito dependente de mão de obra. Essa questão de lucratividade tem a ver com a época, que é o valor, por exemplo, o preço é sazonal, entendeu? Às vezes depende da oferta, se tem muita melancia, o preço cai, entendeu? Então, é meio relativo isso. Então, eu acredito que a expansão, é claro que já aumentou em muito, né? A produção aqui no Tocantins. A questão é toda essa, porque eu me lembro que quando
eu me formei, a gente nem se falava em melancia em Goiás, a gente só pensava em grandes culturas, mas a preocupação maior é que a melancia é muita aplicação, muito inseticida, entendeu? Porque muitas pragas, mosca branca, Entendi. Vigiando ela todo tempo, basicamente, né? Sim, Muito protocolo, né? sim. Então, o produtor pode plantar uma soja, por exemplo, né? O Tiago está falando aqui que o mercado é volátil e pode impedir a produção muito fácil pela falta de produtos para a cultura. Produtos são esses herbicidas, que mais? Tem a Dawana e o Éder levantaram a mão. Pode falar, a Dawana primeiro. Igual ela comentou aí sobre fazer 2 safras no ano. Eu moro no município de Lagoa da Confusão e aqui o pessoal, eles, assim, poderia, se não fosse tanta doença, né? Poderia fazer 2 safras, no que se diz assim, a gente trabalha com irrigado aqui, mas é necessário a rotação de cultura devido às doenças e pragas, né? Então, assim, é quase que impossível fazer 2 safras. Fala, Éder. Professor, eu já fui produtor de melancia Olha, e realmente um dos maiores empecilhos para a gente é mão de obra. E realmente o trabalho dela é todo manual, é capina, assim, é praticamente impossível colocar uma máquina por causa das amas, né, para poder fazer a limpeza. Uma técnica que pode ser utilizada aí é você fazer plantio com mudas e aplicar um pré-emergente, né, se for uma área muito infestada de pragas. É uma questão assim para poder manter a área limpa, entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer outra aqui para o grupo. Pensando nessas demandas aí, deixa eu voltar bem que o foco de vocês, o público-alvo, cadê? Quais seriam as sugestões de vocês aí para os produtores, né? Inclusive, eu achei muito legal a ideia de colocar um vídeo de um produtor aí falando, só achei ele assim meio triste, desanimado, não está condizendo com essas contas da melancia, não, parece que não está tirando muito lucro, não. Mas tem 15 anos que ele planta melancia, professor. Então dá lucro, né? Ele já tinha mudado Mas é porque ele, além de plantar melancia, ele também tem outra renda, né? Também é perto de pecuária, entendeu? Pois é, mas nesses 15 anos, será que essa Ele não é renda um pequeno. será que essa renda está vindo da melancia ou está vindo de outros para assimilar a melancia? Olha, eu até que Tem gente aí com mais aparelho ligado. Vamos lá. Pensando no público-alvo aí, o Éder já falou também que uma das maiores dificuldades é mão de obra. E alguém falou sobre o preço, volatilização também. Quais os caminhos vocês apontariam aí para o produtor para tentar driblar essas principais dificuldades aí? Me ouviram? Ô, professor, assim, é um pouco complexo uma solução para essa demanda, porque não depende, assim, só do produtor. O que a gente pensa é, como ele tem uma dificuldade de escoar e tudo, seria se houvesse a possibilidade deles se organizarem em pequenas cooperativas, sempre tem um que tem um caminhão, às vezes eles buscam acesso ao crédito para comprar mais caminhões, igual assim, aqui, o que a gente vê, igual aqui tem o pessoal que produz melancia aqui, eles vêm para a cidade, tem 2 pontos aqui que o caminhão para e fica lá vendendo a melancia, mas o supermercado, por exemplo, já traz de Anápolis, Goiânia, onde eles buscam, entende? Então, assim, é muito importante uma mudança, talvez, de cultura, de pensamento, e de logística, de tradição da gente. Porque, assim, o cara que produz a melancia aqui, ele precisa vender ela para fora, ela vai para Goiás. O supermercado
na região da gente, vai lá em Goiás e busca e traz para vender para a gente. Então, assim, a gente percebe que o que eles encontram, vem muito caminhão de Você Uruana vai embora. vender. Vem muito caminhão de Uruana vender melancia por aqui. Então, assim, talvez, se eles se organizassem, igual assim, o produtor de soja, essas coisas, eles constroem esses grandes silos para armazenar e tudo. A melancia não tem esse poder de armazenar. Então, talvez uma solução seria uma pequena indústria que fabricasse polpa para vender a polpa, industrializar e vender, comercializar, para poder crescer um pouco assim, como foi com o açaí, né? Mas isso ainda assim, ainda é uma coisa que ainda acho que está um pouco longe de conseguir essa estrutura toda, né? Deixa eu falar para vocês, pelo que você falou aí, tipo assim, mas o produtor não pode, sei lá, fazer comercialização direto para os mercados locais, tipo assim, os grandes centros de abastecimento, tipo um açaí da vida que tem aqui em algumas cidades, né? Várias, não, algumas cidades do Tocantins. Os produtores pequenos não podem iriam comercializar direto com ele essa venda desse produto? Ele até pode, né? Mas o problema é que, por exemplo, às vezes o mercado que é bem legalizado, registrado e tudo mais, para a mercadoria entrar lá dentro, eles têm que emitir nota, fazer todas essas coisas de transporte, legalização, né? Então, a pessoa que produz aqui no interior, o produtor, ele não, se ele for emitir a nota da produção dele para vir vender no mercado, talvez não seja compensativo para ele. Então, o que, que é melhor? Ele vem aqui na cidade com o caminhão dele, coloca lá e vende, ou sai na rua com aquele alto-falante, melancia, carro da melancia, e vende direto. Às vezes tem municípios mais ou menos perto, ele pode vender aqui, vender ali, porque ele ainda não está assim, ele talvez ainda esteja um pouco na informalidade em relação a essa comercialização. Então, assim, aquele supermercadinho menor que compra sem a nota, beleza, ele pode vender lá. Mas já para um maior que tem mais venda, ele fica nesse entrave de não poder vender direto para esse comércio. O que poderia, às vezes, também eles tentarem fazer aquela agricultura familiar de fornecer para as prefeituras que abastecem as creches, as escolas, para entregar, falar, como eu tenho as outras coisas que para alimentação escolar, né? Uhum. Mas eu acredito que os produtores nessas regiões, vocês falaram, esses 3 municípios aí, que já são maiorzinhos, eles conseguem essa questão de nota muito fácil, né? Professor, Da Ana, fala aí. Você que levantou a mão. professor, não, Ana. O seguinte, que ela estava falando aí, que na cidade produz e tudo, mas eles vão comprar em Uruana, Anápolis, Goiás. Uma questão também por exemplo, na Lagoa da Confusão, produtora de melancia. Lá na Lagoa, a melancia, onde é produzida, é mais caro do que aqui em Gurupi. Sendo que a produção maior é lá, é de lá que sai o fluxo. Lá que poderia ser mais em conta, não. Lá é mais caro para a gente comprar do que comprar aqui em Gurupi. Talvez é porque essa melancia está fazendo esse fluxo, de ir lá para Goiânia, para o Ceasa e depois voltar. Mas, assim, eu não sei se se esse pessoal que vende no caminhão, se é a melancia mesmo, assim, as melhores melancias, ou se é aquelas refúgio, porque eu já vi isso aqui em outras produções, tipo assim, pega aquela produção, separa os melhorzinhos, embala e vende, distribui por centro de distribuição, tipo, você vende para o Ceasa da vida, e aí fica uns refúgios que eles abrem e aí vende para os atravessadores mais barato e enche os carros e sai vendendo aí meio clandestinamente. Eu não sei se na melancia acontece isso também. Com certeza, professor, acontece, com certeza. Eu já vi bastante mesmo o refúgio. Eu nem sei quanto custa a melancia, porque é a única fruta que eu não como, não aprecio. Eu moro aqui na Lagoa e realmente tem. Eu acredito que esses que vendem na rua são os refugos mesmo, porque ainda mais agora que estão exportando, tem todo um padrão de peso, coloração, né? Com Isso. certeza.
Fala aí, Éder, sei que você foi produtor, como é que funciona esse mercado aí desses vendas de caminhão? Professor, a questão é o seguinte, a questão do pequeno produtor hoje, dele não conseguir abastecer o mercado local, é porque ele não planeja rotatividade. Ele faz um plantio de melancia ali, e ao invés de plantar ali, dividir em 4 áreas, para poder ter constantemente uma produção constante, ele planta a área inteira e vende tudo de uma vez. Aí acaba que ele começa a abastecer o mercado e acaba a produção e não tem como mais suprir essa necessidade do mercado, né? E acaba que o mercado deixa de comprar dele para poder manter a sua venda, né? Não consegue um fluxo, né? Para manter o Exatamente. contrato a longo prazo. Exatamente. Não só na melancia, mas em todos os outros produtos, né? Milho verde, quiabo, xixi, tudo, realmente é tudo assim, o pequeno produtor. Ele não tem essa visão de continuidade da produção, né? Mas esses produtores, igual a Ana falou, ele planta 90 hectares, eu acho que desse tamanho já consegue se organizar para fazer um. Esses aí geralmente mais é que nós comércio, igual ele falou, né? É pro Ceasa, né? É o Ceasa que distribui. Tá certo. Muito. No caso, a plantação por etapa que deveria ser feito, né? Exatamente. Mais algum questionamento para a gente passar para o próximo grupo? Porque quase me empolguei para plantar melancia, mas aí eu vi que não vou dar conta de mexer com esse tanto de praga, não. Dá sim. Não, tem que cuidar principalmente da formiga cortadeira. Fica bem O que você escreveu lá? bem feito. Parece muita coisa. Viu? Oi? Só contratar uma assistência técnica bem boa. Tá aumentando os custos aí, vai diminuir. Vamos lá, gente. Muito bem, eu vou parar a gravação e pegar uma água que o meu acabou para a gente ir para o segundo.